pregação de hoje vai tratar da incredulidade no século presente. Mesmo que seja uma coisa óbvia, o Senhor tocou no meu coração para que a gente falasse sobre esse tema, sobre esse assunto. Porque quem sabe se nós mesmos não fazemos parte desse grupo, mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus. Entenda que a palavra igreja significa separado. Na verdade, nós somos a igreja. E quando os separados se reúnem, é como se nós falássemos assim: vamos à casa do Senhor, vamos ao local de oração, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o corpo que forma a igreja de Cristo. Então, no livro de João, no capítulo 20, no versículos 24 a 28, eu gostaria de ler. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a em meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele fazia parte daquele grupo de pessoas que andavam com Jesus há 3 anos e meio. Judas já não fazia parte. Aí aquela discussão do número 13 que todo mundo fala. Na reunião da ceia, quantas pessoas estavam reunidas? Eram 13. E logo depois veio 2 resultados complicadíssimos. Quais foram? Jesus foi crucificado segundo as Escrituras e Judas foi enforcado ou enforcou-se por remorso da sua atitude. Então, muitos pensam, por isso que 13 ficou um número ruim. Não, nunca pense assim. Na verdade, Jesus mesmo disse: um de vós há de me trair. Mas agora, passado mais ou menos 2 semanas, 1 semana e meia, mais ou menos há 2 semanas, Jesus aparece novamente a todos. E Tomé, por algum motivo, na semana anterior não estava presente. Mas agora, Tomé fazia parte desse grupo. Mas vamos pensar um pouquinho, o que Tomé falou? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não tacar a mão aqui, se eu não olhar com esses olhos que a terra há de comer. Mas ele não fazia parte do grupo que estava com Jesus e sabia que essa era a promessa? E presta atenção que ele falou com uma propriedade tão grande que ele sabia exatamente tudo que tinha acontecido com Jesus. Ele sabia exatamente todos os passos que Jesus tinha passado. E o que é mais interessante, os discípulos tinham 10. E esses 10, mesmo eufóricos, alegres, vendo Jesus, não conseguiram passar para ele essa alegria e essa certeza. E ainda vou complicar um pouquinho mais. Na estrada de Emaús tinha outros 2 que estavam andando. E Jesus andava com eles. Quando eles reconheceram que era o próprio Jesus que estava andando com eles, qual foi a atitude? Eles voltaram correndo e contaram para os 11. Tomé estava lá. Mas Tomé também não acreditou.
E as mulheres que foram visitar o sepulcro para embalsamar Jesus com os aromas? Também viram Jesus. E Tomé também estava no grupo que ouviu e também não acreditou. Para fazer, vamos fazer melhor? Quando Jesus recebeu a notícia que o amigo Lázaro estava doente, o que Tomé falou? Tomé sempre tinha uma palavrinha. Jesus, você está dizendo que ele dormiu? Vamos também a gente dormir junto. Você está dizendo que ele morreu? Vamos também morrer junto com ele. Nos dias de hoje, nós não aceitamos que somos Tomé, mas nós somos Tomés. Nós somos os incrédulos do século presente. Nós vivemos a incredulidade com a farsa, com a roupagem de que nós cremos em tudo. Jesus disse: crês tu? Eu sou a ressurreição e a vida. Tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir, estejais satisfeito. Nem Salomão, com a sua maior e melhor roupa, se vestiu tão bem quanto uma flor que nasce no meio do lodo. Aqui, para nosso espanto, Tomé foi o único que teve coragem de falar o que realmente sentia. E foi muito explícito. Ele mostrou a dúvida que hoje o século presente vive. Eu quero apresentar uma coisa para vocês. Pense no celular. Para que serve o celular? Para ligar. Poxa, descobriu a América. Pergunto. E, óbvio, os demais países que não existiam, né? Não existiam, né? Os países não existiam. Tá certo? Agora, vamos pensar de uma outra maneira. O que tem hoje no telefone celular? Tem de tudo. Tem inclusive a Bíblia lá dentro. É só você procurar, você liga, você fala, você tem informação, você tem tudo. Só que tem pessoas que já perderam a noção de para que serve o celular. Que é justamente o celular foi feito para ligar e desligar. Não é filmar, isso é tudo adicionais. E aí eu vou completar por que eu dei esse exemplo. Sabia que na cidade de São Paulo já foi montado um local específico, uma área hospitalar para cuidar das pessoas que não conseguem mais identificar a diferença do celular? Tem tratamento para isso? E vou contar uma outra coisa, mas eu não vou dizer a cidade. E não é só uma não. Tem diversas cidades que têm mais celulares do que população. Isso é o que acontece. O que seria isso? Seria uma necessidade do ser humano de ter 2, 3 aparelhos, 4, 5? Para que seria isso? Mas mesmo assim, um só não resolveria o problema? Jesus é um só. A incredulidade do século presente faz com que os homens creiam na história de Jesus, acredite que Jesus veio na Terra, aliás está escrito e os anos começaram a contar a partir dele. E uma coisa que eu quero completar em cima disso, eu tenho um amigo que é judeu e eu não vou mentir para vocês, é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo, é Jesus. Eu creio que um judeu é o meu melhor amigo. Todos creem também que Jesus veio, só que eles nem entram no mérito da nacionalidade. Todos creem que Jesus passou por essa terra, que foi uma pessoa de boa qualidade. Eles se comparam e os comparam a outras pessoas, que foram também reconhecidas e nos dias de hoje também são mencionadas no seu dia a dia. Isso me lembra uma história de Paulo, quando ele visitou a Grécia, um país que hoje nós vivemos, que vive uma crise tão grande. Lá, eles tinham um lugar chamado Areópago, que tinha diversas imagens. E Paulo entrou nesse lugar
Um cristão entrou no lugar de imagem. Ele entrou nesse lugar cheio de imagens. E ele observou num determinado local que tinha uma imagem construída sem nome e uma montagem em aberto, ali esperando alguma coisa, escrito assim embaixo: ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham medo de estar esquecendo de algum Deus. Então, a nossa sociedade, o nosso presente século também faz a mesma coisa. Ele deixa um lugarzinho, vai que tem mesmo, e eu também não quero ficar fora. Esses são os Tomés dos nossos dias. Só que Jesus veio, chamou Tomé. Tomé parou, não precisou enfiar o dedo, não precisou nada. Ele fez a declaração mais linda que poderia haver: Senhor meu e Deus meu. Ele se entregou completamente. Todas aquelas coisas que ele tinha à volta deles, que nós chamaríamos de pré-conceitos, ele tirou de si naquele momento. O que estava incomodando ele, que ele não conseguia entender, abriram-se os olhos. Hoje a palavra está sendo pregada para cada um. Cada um de vocês hoje ouve exatamente o que Jesus fez, fazia e fará. E eu pergunto: quantos dias vocês precisam esperar para que isso aconteça?